Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais, foi confirmado para assumir a pasta. A demissão foi comunicada em uma reunião no Palácio do Planalto. Horas antes, Nízia Trindade participou de um evento para anunciar a produção em larga escala da vacina nacional contra a dengue. Ela agradeceu a equipe e se emocionou. Eu pediria que os nossos secretários do Ministério da Saúde, que estão todos aqui, é sempre um trabalho integrado, por favor, também vocês. A cobertura completa sobre a reforma ministerial você acompanha nesta edição. Exclusivo. 3 integrantes de uma quadrilha internacional foram presos em São Paulo. Os homens são chilenos e suspeitos de atacar instituições financeiras em pelo menos 3 estados brasileiros. Os assaltantes conseguiam cortar a energia dos locais antes dos crimes. Só no fim de semana, eles furtaram mais de R$100 mil em Mato Grosso do Sul. Madrugada de sábado, em Campo Grande. Criminosos chegam neste carro branco. Eles se preparam para invadir uma cooperativa de crédito, mas não agem imediatamente. Antes, interrompem o fornecimento de eletricidade. Repare que a luz externa apaga. Eles sobem a rampa do local. A quadrilha esperou 24 horas até a desativação total dos alarmes, câmeras e travas de segurança. Outras 2 agências da mesma instituição financeira também foram assaltadas em Mato Grosso do Sul. A quadrilha conseguiu levar R$109 mil. O grupo já era monitorado por policiais de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, onde no início do mês os suspeitos roubaram quase R$200 mil de outra agência. Eles têm a característica de utilizar o corte da energia, né, da agência bancária, geralmente um final de semana em que a agência está fechada, o movimento é menor. Os presos de nacionalidade chilena foram capturados em São Paulo poucas horas depois de cometerem o furto em Campo Grande. A polícia já sabe que os criminosos integram uma quadrilha internacional. Eles chegaram ao Brasil há 3 meses. Já haviam sido presos no Chile e na Argentina. A investigação realizada em conjunto concluiu que o centro da capital paulista era usado como ponto de revenda de celulares e computadores furtados. Essa é uma das razões que a gente acredita que eles estavam na região, né, da região central de São Paulo, aí na Santa Efigênia, talvez procurando um receptador para os aparelhos eletrônicos. Joias, documentos e celulares foram apreendidos com o trio. A polícia ainda encontrou cilindros de oxigênio que eram usados como maçaricos improvisados. O dinheiro furtado era enviado para o Chile. Eles foram detidos já com comprovantes de depósito através dessas empresas de transferência eletrônica, né? Se não houver uma integração e uma troca de informações, é quase impossível deter essas quadrilhas. Universitário é confundido com assaltante e baleado nas costas por policial aposentado. Governo anuncia vacina nacional contra a dengue no SUS no ano que vem. Com demissão de Nízia Trindade, presidente Lula inicia a reforma ministerial. Prefeitura de São Paulo contesta a Defensoria Pública e diz que câmeras vão continuar monitorando blocos de carnaval. Piloto de avião é surpreendido por jatinho na pista e evita acidente nos Estados Unidos. Expectativa de estádios lotados na fase decisiva do Campeonato Paulista. E como os 4 times grandes de São Paulo se preparam para as quartas de final. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. Um policial civil foi preso em uma operação de combate à lavagem de dinheiro do PCC por meio de 2 instituições financeiras digitais. As investigações tiveram início a partir da delação de Vinícius Gritzbach, executado em novembro do ano passado.
Malotes com documentos apreendidos foram trazidos para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Na operação do Ministério Público do Estado, em conjunto com a PF, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e nas cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, na região metropolitana. O único mandado de prisão teve como alvo o policial civil afastado Silas Elia Júnior. A investigação aponta que Silas é sócio proprietário da To Go Administração e Pagamentos Limitada, uma fintech que teria sido usada para lavar dinheiro do PCC. Em novembro do ano passado, ele já havia sido preso por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado e envio ilegal de moeda para o exterior. A Invbank Soluções Financeiras Limitada é outra fintech alvo na operação desta terça-feira. As chamadas fintechs operam 100% online para oferecer, por meio de tecnologia, serviços financeiros de forma alternativa aos bancos tradicionais. Segundo as investigações, as duas empresas teriam recebido depósitos milionários da organização criminosa e facilitado, por exemplo, a compra de imóveis pela facção. No esquema, o dinheiro do narcotráfico entrava nas contas de laranjas por meio de cartões de crédito, depósitos e boletos. Depois, era transferido para outras contas ligadas a integrantes da facção. O ponto de partida para a investigação foi a delação de Antônio Vinícius Gritzbach, executado no aeroporto de Guarulhos no ano passado. Para o Ministério Público, a operação revela como as instituições financeiras digitais têm sido usadas pelo crime organizado. Esses criminosos estão definitivamente operando no mercado financeiro, formal. Então, eu espero que a partir dessas operações, como a Hydra de hoje, que esse setor seja melhor fiscalizado. As duas fintechs foram procuradas pelo Jornal da Record, mas não se manifestaram. Um universitário que estava na garupa de uma moto por aplicativo foi baleado pelas costas por um policial militar aposentado no Rio de Janeiro. O atirador disse à polícia que o motociclista e o garupa teriam roubado o celular da mulher dele. Já a família do jovem disse que ele voltava do trabalho e não tinha nada a ver com o crime. A família passou o dia no hospital. Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, foi baleado pelas costas por um policial militar da reserva na zona norte do Rio. O disparo foi feito pouco depois deste registro, quando Igor sobe na garupa de uma moto por aplicativo ao sair do trabalho. Num primeiro depoimento, o policial afirmou que a companheira tinha acabado de ser assaltada e que, ao fazer buscas pela região, ela teria reconhecido o motociclista e o garupa como sendo os ladrões. O policial disse que Igor teria sacado uma arma e, por isso, efetuou 2 disparos. A mulher do policial confirmou a versão na delegacia e falou que foi abordada por 2 homens em uma moto por volta das 11 da noite. Mas o vídeo, obtido pela família de Igor, mostra que ele só saiu do trabalho à 1h30 da manhã. A gente não tinha essas informações de que ele estava sendo acusado ainda e levou um tiro. Eu não sabia nem se eu ia encontrar ele vivo. Igor trabalha como garçom, estuda publicidade e mantém uma página nas redes sociais que acompanha o dia a dia do Botafogo. Ele passou por cirurgia, perdeu um rim e teve danos no estômago. Durante a perseguição, o piloto da moto por aplicativo foi preso. Igor também passou a manhã internado sob escolta policial. Nenhuma arma foi encontrada com eles. Durante a tarde, o policial da reserva e a companheira prestaram um novo depoimento e mudaram a versão. Agora, disseram que não viram nenhum armamento. Igor e o motociclista Tiago Marques Gonçalves, que se feriu durante a fuga, passaram por audiência de custódia e foram liberados. Igor está internado em estado grave. Eu vi pelo retrovisor da moto um carro vindo rápido, eu dei passagem. Quando eu dei passagem era um carro comum. Ele parou do meu lado, sacou, botou a arma para fora e atirou e puxou o gatilho. A minha reação foi só me jogar no chão. Fugimos, porque ele voltou para tentar matar a gente. E o juiz determinou a expedição de ofício para apurar o crime de tentativa de homicídio contra os 2. A defesa do policial reformado não foi encontrada. A conduta dele também será investigada pela Corregedoria da Polícia Militar do Rio. A partir daí, a gente vai chegar com dados concretos, subsidiar decisões a serem tomadas, dentro da transparência e da legalidade
que deve pautar o serviço público. 4 pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubar remédios usados para o emagrecimento. Segundo a investigação, os criminosos chegaram a roubar a mesma farmácia 2 vezes no mesmo dia. Uma mulher foi empurrada de uma bicicleta elétrica durante uma tentativa de assalto no aterro do Flamengo, zona sul do Rio. A agressão foi registrada por pessoas que estavam numa embarcação. Os ladrões chegaram a jogar pedras na direção das testemunhas antes de fugir. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, encontraram o fóssil de uma nova espécie de réptil. Ele estava escondido em meio a rochas, numa propriedade rural no município de Paraíso do Sul. O animal é tataravô dos crocodilos e jacarés e viveu há 237 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. 5 das 7 capitais da região norte já registraram toda a chuva prevista para fevereiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira? Cris, os temporais continuam no norte e no nordeste, enquanto o calorão é destaque nas outras áreas do país. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para cerca de 2.840 municípios. A maior quantidade de água está prevista para cair sobre as capitais São Luís, Rio Branco e Belém. Os temporais acontecem em vários momentos do dia, acompanhados de ventania. À tarde, tempo abafado, com máximas entre 29 e 31 graus. No Rio de Janeiro, volta a esquentar e não chove. À tarde, faz até 37 graus. Hoje, as pancadas marcaram presença entre o Pará, Mato Grosso e Tocantins. Neste momento, chove nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, uma nova frente fria avança pelo sul do país e forma instabilidades nos 3 estados da região. Há risco de temporais. No centro-oeste, pancadas típicas de verão. No sudeste, pouca chance de chuva. No giro de temperaturas, faz até 37 graus em Porto Alegre, 34 em São Paulo, 28 em Goiânia, 31 em Salvador e até 30 em Manaus. Tempo delivery. O Rui é de Porto Belo, Santa Catarina. Oi, Rui. Nos próximos dias, previsão de chuva passageira de manhã e à noite. À tarde, o sol predomina e as máximas chegam aos 30 graus. A Angélica é de Jacareí, interior de São Paulo. Bem-vinda, Angélica. Semana quente e abafada no Vale do Paraíba. Na quarta-feira, nada de chuva e até 30 graus. Na quinta e na sexta, chove em pontos isolados, sem alertas para temporais. Esquenta até os 32 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Notícia internacional: a Ucrânia teria fechado um acordo de exploração de minerais com os Estados Unidos. Vamos ao vivo até Nova York com o correspondente José Luiz Filho. José Luiz, boa noite. Com isso, está garantido o apoio militar americano à Ucrânia? Olá, boa noite, Sérgio, Cris, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. O anúncio oficial deve ser feito amanhã. Nas últimas semanas, o presidente Donald Trump tem conversado com o russo Vladimir Putin e pressionado a Ucrânia para ter acesso a áreas de minerais raros. Seria uma maneira de compensar toda a ajuda militar que os americanos já deram aos ucranianos. O acordo, que deve ser assinado ainda nesta semana, permitiria que os dois países explorassem juntos a riqueza mineral. Segundo fontes da Ucrânia, há uma referência à segurança no texto, mas ainda não se sabe qual será o papel dos Estados Unidos. Os detalhes devem ser discutidos durante a viagem que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve fazer a Washington esta semana. Cris, Sérgio. Obrigado, Zé Luiz. A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas pode ser prorrogada. A proposta é que mais reféns sejam libertados em troca de prisioneiros palestinos. As ruas da cidade de Rishon LeZion ficaram cheias para homenagear Oded Lifshitz, de 83 anos. Morto em cativeiro, o corpo dele foi entregue na semana passada.
A situação é terrível, mas temos que estar juntos, todas as boas pessoas de Israel, diz este morador. Rezamos para que todos os reféns voltassem saudáveis para suas famílias. Em vez disso, vemos um caixão saindo da nossa cidade, lamentou o prefeito. O enterro foi no kibbutz Nir Oz, onde o jornalista foi sequestrado em 7 de outubro de 2023. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas está prevista para acabar neste final de semana, mas existe a possibilidade de ser prorrogada. É o que se discute nesse momento em Israel. Se isso acontecer, haveria a libertação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos. O Hamas deve entregar mais 4 corpos ainda nesta semana. Autoridades israelenses acreditam que dos 59 sequestrados, apenas 24 ainda estejam vivos, todos homens. O grupo inclui Eitan Horn e os irmãos Ariel e Davi Cunho. Os 3 estavam no kibbutz Nir Oz no dia do ataque do Hamas. Você vai ver a seguir os detalhes da troca de Nízia Trindade por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. E ainda hoje, Prefeitura de São Paulo contesta a Defensoria Pública e diz que câmeras vão continuar monitorando blocos de carnaval. A Polícia Federal ouviu hoje o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, em depoimento no inquérito que apura a acusação de importunação sexual. Segundo fontes da PF, pelo menos 3 supostas vítimas já prestaram depoimento, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A expectativa é de que o ex-ministro seja indiciado nos próximos dias pelo crime de importunação sexual. A defesa não se manifestou hoje. Silvio Almeida sempre negou ter cometido o crime de que é acusado. O governo federal pretende anunciar nos próximos dias 2 medidas que favorecem os trabalhadores. A proposta de crédito consignado privado vai ser enviada para o Congresso depois do Carnaval. Já o resgate do saldo do FGTS, por quem optou pelo saque aniversário, deve ser anunciado amanhã. A medida pode beneficiar 12 milhões de trabalhadores. A liberação será feita por meio de uma medida provisória. Os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e que foram demitidos vão poder retirar o saldo do FGTS. Na regra atual, o dinheiro fica bloqueado por 24 meses. A mudança deve injetar 12 bilhões de reais na economia. Mas quem usou o FGTS como garantia para empréstimos bancários não terá acesso ao benefício. O governo também prepara outra medida provisória para criar o crédito consignado privado. A ideia é que os trabalhadores com carteira assinada possam fazer empréstimos bancários com desconto diretamente na folha de pagamento, assim como ocorre com aposentados, pensionistas e servidores públicos. O objetivo é reduzir a taxa de juros. A maioria dos trabalhadores do setor privado não tem acesso ao consignado de uma maneira tranquila, porque precisa passar por um convênio do banco com a empresa, com a anuência do sindicato. E aí pode ser que nesse leilão que possa ser o consignado possa também trazer para melhor a taxa para os trabalhadores. O nome deve ser e-consignado, porque vai usar informações do e-social do Ministério do Trabalho e Emprego, que contém dados de todos os trabalhadores com carteira assinada. Depois que a medida entrar em vigor, vai ser possível trocar um empréstimo com juros mais altos pelo consignado privado, com taxas menores. É importante deixar claro para o trabalhador, para a sociedade brasileira, que o mais importante é poupar. Agora, se ele está tendo dificuldade e precisa recorrer a empréstimo, consignado é o empréstimo mais barato do mercado financeiro. O BNDES anunciou hoje que fez, no ano passado, a maior liberação de crédito da história do banco. E ainda assim, lucrou mais de 26 bilhões de reais, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O anúncio foi feito na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no centro do Rio de Janeiro. São 277 bilhões e meio de reais que o BNDES ofereceu de crédito ao Brasil. O crédito direto, o crédito indireto com os nossos parceiros e o fundo garantidor que beneficia a micro, pequena e média empresa. Também é recorde histórico o financiamento a micro, pequena e média empresa, 93 bilhões de reais.
E pela primeira vez desde 2018, o crédito para a indústria superou os valores destinados ao agronegócio. Em 2 anos, o banco aprovou 191 bilhões de reais para a indústria do país. A indústria cresceu 2 vezes mais do que a média mundial, o que mostra que a gente pode voltar a ter uma indústria pujante, que gera melhores empregos, que gera inovação. E tudo isso com uma inadimplência de 0,001% na instituição pública mais transparente do Brasil. A Justiça do Distrito Federal encerrou o processo de crime tributário contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele foi acusado em 2018 de tentar interceder em julgamento do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O processo foi extinto por prescrição, porque Mantega tem mais de 70 anos. Veja a seguir. Com a saída de Nízia Trindade, Alexandre Padilha já tem data para assumir o Ministério da Saúde. E ainda hoje, piloto arremete ao ver jato em pista de aeroporto e evita desastre aéreo nos Estados Unidos. Uma rede criminosa especializada em fraudes com aquelas maquininhas de cartão foi descoberta pela polícia de São Paulo. As vítimas eram enganadas por falsos entregadores e tinham o dinheiro das contas bancárias roubado pela quadrilha. Mais de 30 policiais cumpriram no início da manhã os mandados de prisão e busca e apreensão em bairros da Zona Sul de São Paulo e no ABC Paulista. 6 pessoas foram detidas, 2 estão foragidas. Os agentes também apreenderam 2 carros e 3 motos, além de celulares e acessórios utilizados nos crimes. Os investigados são suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada num golpe conhecido como falsa entrega, que utiliza máquinas adulteradas de cartões para roubar o dinheiro das vítimas. Elas eram enganadas de diferentes maneiras. A primeira era uma suposta entrega de presentes, que só era feita após o pagamento de uma taxa de frete. A outra, a troca da maquininha na hora de pagar pelo pedido de comida. E a terceira utilizava uma falsa entrega de laudos e exames médicos. A investigação começou no mês passado, depois da prisão de Guilherme Gomes dos Santos, suspeito de participação no esquema. Após a quebra do sigilo telefônico, foram encontradas trocas de mensagens com dados e endereços de possíveis vítimas. Uma das abordagens dos criminosos chegou a ser registrada em vídeo. A vítima, uma idosa, só não caiu no golpe porque não tinha cartão para passar na maquininha. E no Pix, no dinheiro, a gente não recebe. Não tem nenhum cartão. Então, beleza. Obrigado, tá? A polícia já identificou mais de 40 vítimas da quadrilha. Elas eram escolhidas de acordo com o tipo de crime que seria praticado pelos criminosos. A investigação também revelou que o grupo roubou mais de R$500 milhão. Se uma pessoa te dá um presente e você tem que pagar a taxa, não receba, desconfie. A Prefeitura de São Paulo reagiu à recomendação da Defensoria Pública do Estado de interromper o uso das câmeras de vigilância durante os desfiles dos blocos de carnaval e garantiu que o serviço vai ser mantido. Os flagrantes registrados em São Paulo nos últimos dias mostram o alcance das câmeras inteligentes. E o painel eletrônico instalado no centro da cidade reforça em números a importância desse monitoramento. 719 foragidos da Justiça capturados de novembro do ano passado para cá e 1.906 presos, a partir das imagens produzidas pelas câmeras. Eles conseguem fazer o reconhecimento facial de suspeitos circulando pela cidade. Isso ajuda muito, se for bem monitorado, é um avanço enorme para nós. Qualquer tecnologia aplicada à segurança é muito bem-vinda e, repito, necessária. Além de auxiliar na captura de foragidos da Justiça e nas prisões em flagrante, o sistema de câmeras já ajudou a localizar 41 desaparecidos. Durante monitoramento do pré-carnaval em São Paulo, no último fim de semana, um homem que estava desaparecido há quase 30 dias foi reconhecido pelas câmeras e conseguiu reencontrar a família. Mesmo com esses resultados, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo decidiu recomendar que as câmeras não sejam usadas durante o Carnaval de Rua na capital paulista. Medida que provocou reação da Prefeitura. Um verdadeiro absurdo você ter a Defensoria Pública, que é uma instituição tão importante,
que cuida dos mais vulneráveis, né, que cuida de atender os direitos mais vulneráveis, atuar, não a Defensoria, mas 3 defensoras, atuar para defender o criminoso e não defender a população contra os criminosos. No ofício encaminhado à Prefeitura, as defensoras que assinam o documento alegam que o Carnaval não pode ser visto como oportunidade de vigilância e que é preciso garantir os direitos de manifestação, de liberdade de ir e vir e de se reunir em locais abertos ao público. Quando nós falamos do aspecto legal, de liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade individual, nós falamos para as pessoas que estão legalmente nas ruas, não para uma pessoa que esteja condenada. Nas ruas, as câmeras de monitoramento têm a aprovação dos paulistanos. A partir do momento que a gente tem algo que está fiscalizando constantemente, a gente tem essa segurança maior. Né? Bem interessante e está ajudando muito, né, na questão da segurança também. Essas iniciativas trazem sim mais segurança para nós e um certo, assim, conforto também, né? Para o professor e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, proibir o uso das câmeras é incoerente com a realidade. Não me parece haver justificativa nenhuma uma pessoa que é foragida da justiça e que está na rua ter direito à privacidade. Eu não vejo por que impedir o Estado de utilizar essas imagens que já estão disponíveis, está certo, de uma forma geral, para enfrentamento ao crime. O secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, garantiu que a Prefeitura prepara a defesa e que o acompanhamento por câmeras vai ser mantido. Vai seguir normalmente, nós vamos elaborar a resposta técnica, comprovando de que as câmeras são necessárias, inclusive durante todo o período de carnaval. Não é que nós vamos só manter, nós vamos provar que elas são necessárias. Um acidente com um pescador chamou a atenção para a pesca com bombas na Bahia. O pescador estava na praia de Caxapregos, na ilha de Taparica, a 50 quilômetros de Salvador. Ele teve queimaduras pelo corpo e as mãos dilaceradas pelo explosivo. Oswaldo Pedro dos Santos foi trazido de helicóptero para um hospital da capital. Ele segue internado, em estado grave. A pesca com explosivos é crime ambiental, com pena de 1 a 5 anos de prisão. O pescador flagrado também recebe uma multa, que pode chegar a R$100 mil. Nos últimos 2 anos, a Polícia Militar da Bahia recebeu 300 denúncias de pesca predatória, só em Salvador e na ilha de Taparica. Mesmo proibida, a prática é comum. Este flagrante mostra 4 homens arremessando explosivos em um cardume. Além de causar a morte dos peixes, destrói a vida marinha. Essa prática é uma prática que traz um prejuízo irreversível ao nosso meio ambiente, um prejuízo às famílias que vivem disso, além do prejuízo próprio. O presidente Lula fez mais uma troca de ministério agora na saúde. Vamos a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Oi, Sérgio Aguiar, boa noite a você, a Cris e a você que está sempre aqui acompanhando o JR com a gente. A demissão da ministra Nízia Trindade coincide com a queda de popularidade do governo. Uma pesquisa divulgada hoje aponta que a avaliação negativa aumentou. O martelo foi batido. Lula decidiu substituir a ministra da Saúde, Nízia Trindade, por Alexandre Padilha, que ocupa a Secretaria de Relações Institucionais do governo. À tarde, convocou a ministra para comunicar que ela deixaria a pasta. Logo em seguida, foi a vez de Padilha ser chamado para uma reunião no gabinete da presidência. A consolidação da troca no Ministério da Saúde marca a continuidade da reforma ministerial que Lula tem sido pressionado a fazer na tentativa de reverter a baixa popularidade e garantir apoios em 2026. Na saúde, Lula quer que o novo ministro consiga combater o aumento da dengue e emplacar uma marca na gestão. O espaço de Padilha dentro do Palácio do Planalto é cobiçado por partidos do Centrão. Ainda não há definição sobre quem deve assumir a Secretaria de Relações Institucionais. Entre os cotados estão o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também é cotada para assumir o lugar de Padilha ou a Secretaria-Geral da Presidência, onde está Márcio Macedo. A pesquisa CNT-MDA divulgada hoje aponta que a avaliação negativa do governo chegou a 44%, a pior da atual gestão. São 13 pontos percentuais a mais que a última pesquisa realizada em novembro do ano passado.
A avaliação positiva, somando ótimo e bom, foi de 28,7%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem uma leve vantagem sobre Lula, 43,4% contra 41,6%. E com essa reforma, o ministro Alexandre Padilha vai voltar à pasta que já comandou durante 3 anos, a partir de janeiro de 2011. Será que já tem data para posse no Ministério da Saúde? Quem responde ao vivo para a gente é a Tainá Farfã. Oi, Tainá, boa noite. Já tem sim, Fara. Muito boa noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. A posse do ministro Alexandre Padilha no Ministério da Saúde está marcada para 6 de março, depois do Carnaval. Ele é médico infectologista e já ocupou esse cargo durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele postou em suas redes sociais e disse que fortalecer o SUS vai continuar sendo a grande causa, com atenção especial ao tempo de espera de quem precisa de cuidados na rede de saúde. Já o presidente Lula agradeceu à ministra pelo tempo de trabalho e também dedicação à frente do ministério. Agora o governo vai definir quem vai para o lugar do ministro das Relações Institucionais, que é um cargo muito cobiçado por partidos de aliados. Volto com você, Fara. Obrigado por suas informações, Tainá. E a partir do ano que vem, o Ministério da Saúde vai distribuir 60 milhões de doses da vacina contra a dengue para serem aplicadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica chinesa. A vacina vai ser aplicada em dose única em pessoas entre 2 anos e 59 anos de idade. Atua contra os 4 sorotipos da doença e tem eficácia de 89% nos casos graves. No ano passado, o Brasil registrou 6 milhões e 500 mil casos de dengue, com quase 6 mil mortes. Neste ano, já foram confirmadas 160 mortes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino não participem de um eventual julgamento da denúncia sobre a suposta tentativa de golpe. No pedido, o advogado Celso Vilardi, da equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, argumentou que o ministro Flávio Dino já processou o ex-presidente. E lembrou que o ministro Cristiano Zanin foi advogado do Partido dos Trabalhadores e assinou uma notícia-crime solicitando a instauração de investigação criminal contra Bolsonaro. Flávio Dino sinalizou a interlocutores que não vai se declarar impedido. Fontes ligadas ao ministro Zanin afirmam que ele também não pretende deixar de atuar no caso, porque atuou somente em causas eleitorais. A análise será feita pelo presidente da Corte. Luiz Roberto Barroso deve ouvir os 2 ministros e depois pode decidir sozinho ou submeter o caso ao plenário do Supremo. Nunca na história do STF um ministro foi declarado impedido de participar de um julgamento por seus pares. Barroso também terá de decidir sobre outro pedido, para que o eventual julgamento de Bolsonaro, se a denúncia for aceita, não seja feito pela primeira turma da Corte, que, pelo regimento, seria a responsável pelo processo. No pedido, a defesa afirma a incompetência da primeira turma para julgar o ex-presidente, já que, segundo os advogados de Bolsonaro, 2 ministros, Flávio Dino e Cristiano Zanin, estão impedidos e fazem parte do colegiado. Os advogados dos generais Braga Neto e Mário Fernandes, também denunciados no caso, entraram com pedidos para que o relator do processo, Alexandre de Moraes, seja considerado suspeito de atuar no caso. Os defensores de Braga Neto também pediram que o prazo da defesa seja ampliado de 15 para 30 dias. Foi protocolada hoje na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a escala 6x1 da jornada de trabalho. Essa proposta tem as assinaturas de 234 parlamentares, 63 a mais do que o mínimo exigido. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que vai pedir ajuda ao Executivo nas articulações para aprovar a proposta. Se essa ideia for aprovada, a jornada de trabalho passaria de 44 para 36 horas semanais. Entidades empresariais são contra a mudança. Eu fico por aqui, mas você tem outras notícias de Brasília acessando sempre o r7.com. Agora a gente volta à bancada em São Paulo, Cris e Sérgio. Até amanhã, Fara. Veja a seguir as estratégias dos consumidores para escapar da alta dos preços dos alimentos.
E no futebol, a preparação dos 4 times grandes de São Paulo para a fase decisiva do Campeonato Paulista. Artistas do Reino Unido querem evitar a aprovação de uma lei de direitos autorais que favoreça as empresas que desenvolvem a inteligência artificial. Mais de 1000 músicos lançaram um álbum para servir de alerta. O videoclipe mostra estúdios de gravação vazios e o álbum tem 12 faixas só com ruídos. Mais de 1000 artistas participam do álbum que se chama É Isso Que Nós Queremos. Nomes da música pop como Kate Bush e Annie Lennox se uniram contra as mudanças e assinaram uma carta publicada hoje em jornais do Reino Unido. O protesto ocupou páginas inteiras contra as alterações propostas para a Lei de Direitos Autorais e o uso da inteligência artificial. A campanha Make It Fair, ou Faça o que é Certo, pede ao governo britânico que impeça o uso de obras pela inteligência artificial sem a autorização dos autores. Músicos, escritores e artistas visuais alegam que a nova legislação vai permitir que empresas desenvolvam a tecnologia sem que os criadores sejam remunerados. Por enquanto, a proposta está em fase de consulta pública. Autoridades anunciaram que a ideia é encontrar um consenso. Isso vai favorecer as empresas e penalizar injustamente os criadores, diz o produtor Ed Newton Rex. O assunto mobiliza grandes nomes da música. O ex-Beatle Paul McCartney, com mais de 65 anos de carreira, alertou: as mudanças podem levar a uma indústria do plágio, o que tornaria impossível para músicos e artistas ganharem a vida. O governo do Chile decretou estado de emergência e toque de recolher por causa de um apagão que deixou quase todo o país sem luz. A falta de energia interrompeu os serviços públicos. A imprensa local diz que o apagão teria sido provocado por uma falha no sistema elétrico no norte chileno. Ainda não há previsão para que o fornecimento seja normalizado. O corte de luz afetou todas as regiões, incluindo a capital, Santiago. Um piloto evitou um desastre em um aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos. No momento do pouso, ele conseguiu ver que um jato particular tinha invadido a pista e fez uma manobra de emergência para arremeter. A companhia aérea disse que o avião, que tem capacidade para 189 passageiros, fez a volta e depois conseguiu pousar em segurança. A administração do aeroporto informou que o jato entrou na pista sem autorização e que o caso será investigado. A prévia da inflação de fevereiro foi a maior para o mês desde 2016. O índice ficou em 1,23%, bem acima do 0,11% registrado em janeiro. Em 12 meses, a inflação acumulada pelo IPCA 15 é de 4,96%, estourando o teto da meta de inflação, que vai até 4,5%. A maior pressão veio do grupo Habitação, por causa dos gastos com energia elétrica. Em janeiro, houve um desconto na conta que não foi mantido em fevereiro. Esse levantamento é do IBGE. Com a alta do preço dos alimentos, o brasileiro tem adotado estratégias para continuar comprando sem deixar a conta estourar no fim do mês. É dia de promoção na seção de hortifruti desse supermercado e os clientes não querem perder as ofertas. Dia de promoção, terças e quartas, né? Vale pesquisar os preços e até abrir mão dos alimentos mais caros. Se o tomate está caro, eu levo um pepino que está mais barato, eu levo para salada, para alguma coisa, entendeu? Vou mudando. O consumidor adota diferentes estratégias na hora de fazer as compras no mercado. Uma pesquisa realizada em mais de 8 mil lares brasileiros revela que as famílias estão mais preocupadas com o orçamento do que com as marcas que levam para casa. Estão dispostas a visitar diferentes estabelecimentos para completar a lista de compras. Segundo a pesquisa, 62% das famílias priorizam o preço quando vão escolher o produto. Eu compro o que está mais barato. Quase 70% escolhem embalagens maiores por serem mais econômicas. Geralmente, produtos não perecíveis, a gente acaba comprando um pacote maior de arroz, macarrão, essas coisas.
37% frequentam todos os canais de compras, como farmácias, atacarejos, além dos supermercados. Então, diferente do que acho que a gente tem como referência num período de hiperinflação lá atrás, onde o consumidor ia ao hipermercado e fazia uma grande compra de abastecimento para tomar proveito da condição de preço daquele mês, hoje isso não faz mais sentido. Ele tem a chance e a possibilidade, com a devida conveniência, de buscar em cada canal que aquele canal tem de oferecer de melhor. É justamente o que faz a Ana Laura. Pesquisar, né, em vários mercados diferentes, olhar os preços e nos dias de promoção também, no dia da feira, no dia da carne. Para o responsável pela pesquisa, o consumidor brasileiro sabe usar as estratégias que tem para tentar economizar. Acho que reflete um pouco de como esse consumidor foi forjado em tempos de pressão, em épocas de crise aqui no Brasil. E hoje ele tem a possibilidade e a capacidade de usar tudo que ele aprendeu, viveu e consegue pesquisar e acessar para seguir consumindo e fazer a conta do domicílio fechar. O Paulistão chegou na reta final e agora qualquer erro pode custar a eliminação do campeonato. Depois de 5 anos, os 4 grandes de São Paulo estão classificados para as quartas de final. E o Bruno Lohans já está aqui com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Olha, os torcedores lotaram essa primeira fase, não foi? Tudo bem, Cris? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo que acompanha o JR. Mais de 1 milhão de torcedores estiveram nas arquibancadas nas primeiras 12 rodadas. Quem não puder ver o mata-mata no estádio vai poder assistir tudo aqui na Record. Domingo tem Corinthians e Mirassol. A bola rola a partir das 6 da tarde. Foram 12 rodadas cheias de emoção. Teve time se classificando nos últimos minutos. Lances geniais de jovens em ascensão. De astros consagrados. Além de gols que vão entrar para a história. Mais de 1 milhão de pessoas viram tudo isso dos estádios. O Corinthians fez a melhor campanha da primeira fase, jogou bem e contou com uma força extra das arquibancadas. A maior média de público é do Timão, mais de 43 mil torcedores por jogo. O desempenho em campo garantiu o direito de jogar em casa as quartas de final. A Record vai transmitir Corinthians e Mirassol domingo a partir das 6 da tarde. Acredito que a gente jogar aqui é muito vantajoso para a gente, porque com certeza eles são uma força a mais para nós. O São Paulo também vai contar com a força da torcida. O tricolor vai enfrentar o Novo Horizontino na segunda noite no Morumbis. Mas sem Pablo Maia, que se machucou e vai passar por uma cirurgia no tornozelo. O Santos vai receber o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Já o Palmeiras é o único entre os grandes que vai decidir longe de casa. Joga contra o São Bernardo sábado à noite. Agora é um campeonato diferente, a gente sabe como é que se joga esse tipo de campeonato e cremos que chegaremos até a final. A fase decisiva do Paulistão vem aí, certamente com estádios lotados e muita emoção. Essa é a magia do Campeonato Paulista, essa é a magia do futebol de São Paulo, do interior de São Paulo, do litoral de São Paulo. É fazer um futebol saudável, feliz. Esse é o jeito da gente fazer futebol. Acho que está dando certo, vamos continuar fazendo assim. O Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial para tentar renegociar uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A estratégia é organizar as finanças para atrair novos investidores. A medida deve proteger o clube de bloqueios judiciais que possam comprometer as operações. Daqui 2 semanas, a Justiça do Rio vai decidir se a liminar que deu o controle da SAF à diretoria vascaína continuará com o clube ou se vai voltar para a empresa americana, que também passa por uma crise financeira. O técnico português José Mourinho foi acusado de racismo na Turquia, onde treina o Fenerbahçe. O treinador falou que os jogadores reservas do Galatasaray, maior rival, estavam pulando como macacos durante o clássico. O Galatasaray afirmou que Mourinho tem feito declarações ofensivas contra o povo turco desde que chegou ao país. O Fenerbahçe defendeu o técnico português e disse que a declaração foi tirada de contexto e deliberadamente distorcida.
Neymar voltou ao Santos em busca de felicidade. Sentimento que tem contagiado companheiros de time, torcedores e principalmente a criançada. Uma delas teve um motivo ainda maior para comemorar o retorno do craque. Ele é o preferido das crianças. Todas querem um abraço, um autógrafo ou uma foto. Alguns têm mais sorte. O santista Gabriel, de 9 anos, vai a todos os jogos do time do coração ao lado da mãe, Mariana. Acompanhei uma Série B todinha, então fomos todos os jogos de tarde, de noite, 9h30, né, Gabriel? No frio, no sol, na chuva, no calor e nada para ele. Gabriel, tá chovendo, não tem problema, a gente coloca a capa. E foi numa dessas idas à Vila Belmiro que Gabriel viveu um dos momentos mais especiais da vida. No jogo entre Santos e Noroeste, pelo Paulistão, o menino ganhou uma camisa do maior ídolo, Neymar. E tudo graças a um cartaz, feito com a ajuda da mãe. Aí quando ele viu, ele já ficou todo feliz. Ele, não acredito que a gente vai fazer o cartaz. Foi ele, um cartaz e um sonho. Aí eu peguei o cartaz, levantei, aí ele estava de cabeça baixa. Aí eu vi ele levantar a camisa, eu vi ele tirando, aí ele jogou. Quando ele jogou, eu segurei. Aí um adulto foi tentar pegar a camisa, mas aí eu não soltei. Aí eu puxei, a torcida ficou falando, não, é da menina, é da menina. Aí ele soltou, eu peguei a camisa, eu comecei a chorar. Assim como muitas crianças no Brasil, o Gabriel também sonha em ser jogador de futebol. E é aqui, na quadra do condomínio onde ele mora, que ele se reúne com os amigos para jogar bola. E até na brincadeira, ele se inspira no Neymar. No domingo, contra o Red Bull Bragantino, o santista mirim terá mais uma chance de ver Neymar de pertinho e colecionar mais momentos como esse. Eu fiquei feliz, porque eu não sabia que ele ia me dar a camisa. Tá cheirosa. Lavou? Não. Vai lavar? Não. O Atlético Mineiro confirmou hoje que o atacante Hulk, melhor jogador do time, teve uma lesão na coxa direita. Ele já começou o tratamento de recuperação e é dúvida para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.